Olha, para nós recebemos com surpresa essa CPI. Recebemos com surpresa, primeiro porque o MST, no último período, tem se dedicado à luta em defesa da reforma agrária, em especial dos alimentos orgânicos, a defesa de construção de agroindústria e assim por diante dos assentamentos. E as ocupações têm diminuído a cada dia que passa. Achamos que a ocupação é essencial para denunciar o latifúndio improdutivo que tem no Brasil, mas nós temos tido outras agendas, em especial para este ano, inclusive. Para vocês terem uma ideia, os anos anteriores, no abril, sempre teve acima de 50 ocupações de terra. Nesse ano foi menos de 15. Então, é injustificável uma ação da CPI em função da ocupação. A segunda informação é que ela não tem um objeto pré-determinado. Então, é uma CPI que não tem um fato. Por que tem essa CPI? Não tem uma justificativa no pedido dela. É muito genérico, uma CPI preventiva, que nos deixa muito preocupado o Congresso autorizar setores extremamente reacionários provocar um tipo de instrumento como esse. E, por último, essa é a quinta CPI contra o MST. Nós tivemos a CPI da Terra, depois tivemos a CPI das ONGs, depois tivemos a CPI do MST, tivemos uma CPI do INCRA, que foi para investigar o MST, estamos tendo agora. Nenhuma delas o Congresso Nacional, junto com o conjunto das investigações, conseguiu comprovar nada do que se denunciava contra o nosso movimento. Ou que haveria desvio de recurso público, ou que haveria ações terroristas ou algo parecido, ou que o movimento tinha qualquer desvio de finalidade na sua ação de luta pela terra. Por isso, nos causou estranheza, surpresa, e ainda estamos pedindo junto ao presidente da Casa, Arthur Lira, que ele não deixe que essa CPI se transforme num palco de ódio contra os agricultores, contra os sem terra e contra quem produz alimentos saudáveis nesse país. Bom, Paulo, boa noite, Diego, e a todo mundo que está vendo a gente. O que os bolsonaristas repetiram o dia todo sobre essa CPI é que um dos focos vai ser buscar saber quem são os financiadores do MST. Você já pode responder a eles quem são os financiadores do MST? Talvez aí nem precise de CPI. Olha, me chama muito a atenção a irresponsabilidade de determinados deputados que estão lá. Todos, o MST faz ocupação transparente, as ocupações do movimento estão dentro do marco da legalidade. O MST, as suas ações são feitas descentralizada. A ocupação que é feita na cidade de Aracruz do Espírito Santo é uma decisão dos camponeses local. E que para fazer uma ocupação hoje não precisa vir recurso de rachadinha, nem orçamento secreto, muito menos joias de outros países para financiar uma ocupação. Todo mundo sabe que a ocupação é a vontade das famílias e precisa ter um alicate, lona e barracas para montar. É uma loucura por parte deles imaginar que existe uma articulação de recursos nacionais, federais, para poder financiar a ocupação de terra. Mesmo porque o MST tem 40 anos de luta política e nunca, na história do movimento, foi trazido qualquer tipo de indícios de qualquer natureza sobre financiamento de ocupação por parte da organização. Então, não existe isso, estamos muito tranquilos sobre isso e nós queremos saber quem financia a grilagem de terra, quem financia o desmatamento e quem financia os garimpos ilegais em terras indígenas. Isso sim merece uma CPI. João, agora sobre a relação com o governo, né? Hoje na Folha de São Paulo saiu uma declaração sua bastante forte em relação ao governo. Quero te entender exatamente como é que é feita essa relação, não é? Se tem alguma, vou usar uma expressão popular, né? Camaradagem nesse sentido, se você pode acatar ordens, por exemplo, do governo federal em relação às ocupações. O que eu tentei demonstrar na entrevista, quando as pessoas possam ler ela na sua totalidade, é que, primeiro, o MST continua e será defensor desse governo. Esse governo é parte da história do povo brasileiro, do povo do campo, e nós vamos defender o governo dele. Segundo, que nós temos um compromisso com as famílias que fazem parte do MST. São 60 mil famílias acampadas, que precisam de terra para trabalhar, e são aproximadamente 400 mil famílias que já têm terra, que precisa ter uma política de crédito e agroindústria. Então nós temos um compromisso com essas famílias. E por fim, é que o MST tem a sua autonomia política.
Nós não fazemos parte da direção do Partido dos Trabalhadores, nem de nenhum outro partido, e nem somos correia de transmissão do PT, nem de outro partido, e nem do governo. Eu queria chamar a atenção que não cabe ao governo dizer para nós o que nós devemos fazer ou não fazer na luta pela terra. E é isso que eu chamo a atenção. Nós queremos negociar com o governo, nós queremos ser parceiro do governo e temos como principal objetivo defender esse governo. Mas o MST vai continuar com seus métodos de luta, que historicamente se deu em 4 grandes frentes. Primeiro, a ocupação de latifúndio improdutivo, que não cumpre a função social, que não respeita a lei trabalhista, as questões ambientais e a produtividade. Segundo desafio do nosso movimento das formas de luta é fazer as mobilizações para pressionar o INCRA, que é o órgão responsável pela reforma agrária, em fazer o assentamento. Para você ter uma ideia agora, nós mobilizamos em 18 estados, fomos à frente do INCRA, nenhum foi ocupado para entregar a nossa pauta de negociação. As marchas e caminhadas que o MST sempre fez, e por último, as lutas políticas com a esquerda brasileira, como nós vamos estar junto no 1º de maio agora. Como você vê a possibilidade, está sendo muito cogitado o nome do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para ser o relator da CPI do MST. Como é que você vê? Ou uma outra alternativa é Kim Kataguiri. Como é que você vê esses nomes sendo cogitados para a relatoria dessa CPI? Olha, a CPI já nasceu torta, porque ela não tem um objeto, é uma CPI preventiva. Ela inicia no fevereiro para prever o que ia acontecer no abril. Então, primeiro que ela não tem objeto. Segundo, é que o governo, juntamente com os partidos da situação, imagino que vai construir uma estratégia de como é que ela vai atuar dentro do Congresso Nacional. O MST ajudou a eleger 30 deputados, dos quais só 3 é assentado de reforma agrária, e a bancada ruralista tem 340 deputados. Então, eu quero imaginar que o presidente Lira terá a devida parcimônia, juntamente com os líderes do partido, de não deixar uma distorção como essa, de ter o Quintagari ou ter o ex-ministro do Passa Boiada à frente de um instrumento como esse. E se o MST compreender que essa CPI é de perseguição às nossas organizações e a quem luta pela terra, nós vamos, claro, tentar judicializar ela e, ao mesmo tempo, fazer uma grande denúncia a nível internacional da perseguição que o MST está sofrendo pelo Estado brasileiro na figura do Congresso Nacional. Mas nós estamos muito confiantes nos líderes do partido, que não vai deixar com que 2 figuras como essa possam ter postos de comando nessa CPI. Quanto à CPI, o MST está muito tranquilo, nós achamos que ela é desnecessária, mas nós não temos nenhum motivo para temer estar naquele Congresso Nacional. Tomara que eles não sejam truculento e tenha a mesma violência no Congresso que eles têm no campo contra os sem terra, contra os indígenas e contra os quilombolas. A presença, por exemplo, do Stedley na viagem do presidente Lula à China foi alvo de uma, deixa eu ver aqui a nomenclatura certinho, de uma notícia-crime, né, de alguns deputados, o próprio Kim Kataguiri, também o Deltan Dallagnol. Como é que você acompanhou isso, né? Como é que você tem visto essa movimentação em torno do MST nesses primeiros 4 meses de 2023? Olha, primeiro que você deveria perguntar ao presidente Lula por que levou o líder do MST para a China e por que convidou representantes do agronegócio, das grandes indústrias e assim por diante. Segundo, o MST tem parceria em aproximadamente 90 países pelo mundo, através da Via Campesina Internacional, na qual nós fazemos aproximadamente agendas, compromissos, articulações bilaterais com todos os movimentos camponeses do mundo. E a China não é diferente. O MST já fez várias viagens à China com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento das tecnologias para a agricultura familiar chinesa. Nessa viagem específica, nós fomos ver a experiência deles de produção de semente de milho e de trigo, já que no Brasil está praticamente toda contaminada pelo transgênico, e também a experiência deles de máquinas agrícolas para a agricultura familiar. Tendo visto que aqui no Brasil nós não temos nenhuma fábrica que tem produção em escala para atender o mercado nacional. Então foi uma agenda de negócio, uma agenda de parceria. Fora isso, lembra aos
membros do agronegócio e do bolsonarismo, que o MST é um dos maiores produtores de alimentos do Brasil, em especial alimento orgânico, como é o caso do arroz orgânico. Nós já temos apresentado isso em outras oportunidades. E só para você ter uma ideia, Diego e Chico, nós somos um dos maiores produtores de leite do Brasil. Nós produzimos aproximadamente 10 milhões de litros de leite dia. E precisamos de tecnologia para tudo isso. Então, a viagem do Stedley à China foi uma viagem de negócio. Ele até poderia ir para ir conversar somente com o Partido Comunista, para ir buscar a literatura do grande Mao Tse-tung, como é que o Mao Tse-tung, na Revolução Chinesa, fez a reforma agrária na China, num país tão grande como aquele. Mas não foi nessa ocasião. Nessa ocasião foi uma agenda de negócio e parceria com a agricultura familiar. Tá certo. João Paulo Rodrigues, que é da direção nacional do MST, obrigado pela entrevista, João Paulo. Um abraço, boa noite. Diego, eu agradeço muito a oportunidade. Quero dizer a todos que o MST está na luta, na produção de alimentos saudáveis e ajudando a defender o governo